Boa noite a todos e todas. Estamos começando aqui a live da CUT nessa terça para falar das privatizações, a covardia das privatizações em tempos de pandemia. Esse é o tema que a gente trouxe para falar aqui hoje e, para isso, a gente vai ter aqui a presença de debatedores muito importantes, né, a companheira Ana Spadari, do Sinergisul, né, funcionário da CE, o companheiro Arilton Unchi, que é presidente do Sindiágua, funcionário da Corsan, companheira Denise Falkenberg, que é banristulense, diretora da FETRAC, Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul, e o companheiro Zé Nunes, que é deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Banrisul. Por que a CUT traz no dia de hoje esse tema, né? Porque é um dos temas mais importantes no momento, porque nós estamos vivendo, as empresas públicas do Rio Grande do Sul estão vendo sob intenso ataque, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, né? A volta das privatizações é um projeto nacional, né? Encampado aqui também pelo nosso governo do estado e pelo governo municipal, tanto que nós temos na mira das privatizações Correios, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, todas as empresas nacionais, e aqui no estado, o governo Leite, né, tentando privatizar CE, Corsan, Banrisul, Procerdes, CRM, Sulgás. E mais do que isso, nós vamos debater também aqui a PEC 280, que é um golpe no povo gaúcho, porque o governo se acha que é tão bom para o povo as privatizações, devia cumprir a nossa Constituição estadual e dar ao povo o direito de discutir, né, esse tema de votar se quer ou não privatizar as empresas públicas e ter um debate público para que o povo pudesse entender o que está em jogo nas privatizações. Mas o governo quer sonegar do povo, quer golpear o povo, tirar esse direito do povo. Né? E por isso que vai ter, tá aí para ser votada a PEC 280, já passou algumas comissões, e os debatedores vão falar também sobre isso aqui. Eu vou começar esse debate chamando dois vídeos de companheiros que não estão no debate, mas são de sindicatos também, estão com empresas ameaçadas pela privatização, que são os vídeos do companheiro Dari Beck Filho, do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, e da Rosemary, lá do saneamento de Pelotas. Vamos começar com esses vídeos, depois a gente vai passar para os nossos debatedores aqui e começar esse bate-papo. Filho, Sindicatos Petroleiros do Rio Grande do Sul. O petróleo é uma matéria-prima muito importante. Ela traz combustíveis como gás de cozinha, gasolina, diesel, além de mais de 4.000 produtos, entre plásticos, tintas, tecidos, remédios, até comida tem petróleo. Por isso que é importante termos no país uma empresa que controle essa matéria-prima para que ela se transforme numa riqueza que seja para a maioria da população e não para apenas os acionistas. Infelizmente, desde o golpe de Estado, desde o governo, agora continuado pelo governo Bolsonaro, a empresa vem sendo desmontada, enfraquecida, cada vez mais se transformando apenas numa exportadora de óleo bruto, em vez de uma empresa integrada. E isso tem um efeito direto, que é o efeito que nós estamos vendo hoje, de ter o gás de cozinha caro, a gasolina cara, o diesel caro, atrelados a preços internacionais, quando nós somos
autossuficientes em petróleo. Nós produzimos, desde a descoberta do pré-sal, desde que ele entrou em operação, nós somos autossuficientes e estamos sobrando exportando petróleo. Então, qual o sentido de tu estar pagando um preço em dólares se tu custos da empresa são em reais? E temos nós, o sindicato, um esforço muito grande contra esse desmantelamento, contra a saída da Petrobras do Rio Grande do Sul, que é a pretensão de vender aqui a Refap seus terminais, através de ações jurídicas, através de ações greve, já fizemos uma greve, e estamos nessa luta para tentar impedir isso, esclarecer a população do risco que significa a destruição da Petrobras que está sendo feita por este governo Bolsonaro. Eu sou a Rosemary Santos e faço parte da direção do Sinsapel, que é o sindicato que representa as trabalhadoras e os trabalhadores do SANEP, nossa autarquia de saneamento aqui de Pelotas. Para a população de Pelotas é muito importante que os serviços de saneamento sejam prestados de forma pública pela nossa autarquia, que é nosso patrimônio, pelos servidores públicos que têm comprometimento com a população, com a qualidade dos serviços prestados. O que poderia acontecer se fosse privatizado? Por que nós não queremos que se privatize o saneamento em Pelotas e em lugar nenhum? Porque é um serviço estratégico. Se for privatizado, ele vai estar a serviço apenas de quem pode pagar e à mercê do lucro e da ganância dos empresários. A privatização que está sendo propalada no Brasil como uma solução para os problemas do saneamento, ela é um retrocesso, né, no que diz respeito a esses movimentos no mundo. Muitas cidades, quase 300 cidades no mundo, estão reestatizando, remunicipalizando a prestação de serviços de saneamento. Por quê? Porque as empresas privadas aumentaram as tarifas, porque tem que dar conta de dar o lucro que os sócios dessas empresas querem receber, e diminuíram a qualidade dos serviços, pelos mesmos motivos. Então, várias cidades no mundo estão hoje reestatizando. Nós estamos na contramão. A tendência é que se tenha um serviço público para poder atender a população. Por isso, nós aqui em Pelotas zelamos pelo SANEP e queremos que ele continue público. Muito legais os vídeos, né, que mostram a importância dessas duas categorias, dessas duas empresas para a população brasileira e gaúcha, né, tanto a Companhia de Saneamento Pelotas quanto a Petrobras. E nós vamos começar o nosso debate agora com os nossos debatedores, mas antes eu queria agradecer já esse monte de gente, um monte de companheiros e companheiras que estão já fazendo comentários aqui no nosso chat, né, elogiando a iniciativa da live, defendendo a porção, o Banrisul público, pedindo plebiscito, né, pedindo fora Leite, fora Bolsonaro. Então, isso é muito legal, que a gente está tendo essa participação das pessoas. Vamos começar, então, o nosso debate com a companheira Ana Spadari. A Ana caiu? Tá aí. Tá aí. A companheira Ana Spadari, que é presidenta do Sinergisul, né, funcionária da CE, e a CE é uma das empresas, uma das primeiras empresas que já está em processo de privatização, então, inclusive, uma discussão judicial, uma situação terrível, e a CE não está na PEC 280, porque a CE teve uma PEC anterior que já tirou a CE, a CRM, a Sulgás da necessidade do plebiscito. O governo já usou essa mesma tática na época do governo desde o Sartori, começaram a tentar tirar do povo o direito de decidir, porque o povo não ia querer privatizar a CE, como não quer privatizar a Corção, o Banrisul, e já tiraram esse direito do povo de decidir sobre a CE, e agora o governo, um canetaço, está tentando privatizar. Então, companheira Ana, muito obrigado pela presença, que legal estar mais uma vez contigo no debate, para falar um pouquinho dessa situação da CE, né, da importância dessa empresa para o povo gaúcho e da luta que vocês estão travando para impedir
esse governo de dar esse golpe na população gaúcha, de nos deixar sem energia, de fato. Tá sem som, Ana. Teu som tá fechado. Tá. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar na companhia de vocês. A nossa luta vem sendo travada desde 2015, no governo do Sartori, e o grande golpe que eu considero que foi dado no Rio Grande do Sul é contra a democracia, é contra a possibilidade do povo discutir que modelo de Estado que ele quer e quais são os serviços que ele entende que devam ser prestados pelo Estado. E nós não podemos permitir que isso ocorra agora com as demais empresas. Sim, nós perdemos na Assembleia Legislativa e foi retirado o direito da população decidir sobre a venda da CE. Na realidade, nós ainda estamos presentes em todos os municípios do Rio Grande do Sul com a transmissão e com a geração. O primeiro leilão foi da CED, né, da distribuidora, que ainda tem discussão jurídica, mas que os fatos estão aí, não se pode negar. Foi comprado... Por aquela micharia. Não, ela foi doada para o Grupo Equatorial. Ela foi doada para o bilionário Lehman, que é o dono da empresa, o maior acionista, né? E Daniel Dantas, tão conhecido da gente aí, é um outro acionista da Equatorial. E a gente vem alertando e vem dizendo assim, é absurdo pelo valor que foi colocado no leilão, R$100 mil, é um preço de um carro, talvez tu não compre nem um apartamento, quem sabe um JK, pode até ser, que tu encontre no mercado, mas nós estamos falando de uma empresa que tem uma receita bruta de 5 bilhões. Nós estamos falando de uma empresa que arrecada 416 milhões. Nós estamos falando de uma empresa, distribuidora neste caso, que atende 72 municípios, sendo que a transmissão e a geração, então, em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Né? Então, essa questão tinha que ser amplamente debatida, o povo tinha que ter a oportunidade de se manifestar, porque é um patrimônio construído ao longo da história do Rio Grande do Sul, onde quem investiu, e esse patrimônio, por que a gente diz, e a gente denuncia nessa live, que está de parabéns, inclusive no título da live, ele é perfeito, a covardia das privatizações. Porque a população, na realidade, Jimenez, Arilson, Denise, que estão comigo nessa live, é o preço absurdo de um serviço fundamental. Eu considero serviços estratégicos, todos eles, uma questão, inclusive, de poder. Como é que tu vai instalar uma empresa num estado se tu não tem disponibilidade de uma energia de qualidade para disponibilizar para o empresariado? E nós, inclusive, várias vezes batemos nessa tecla que a omissão da sociedade gaúcha num todo, vai custar muito caro. Vai custar muito caro a retirada, caso se concretize a venda das 3, e hoje foi feito uma apresentação da transmissora, que é altamente rentável, altamente lucrativa, foi apresentada hoje para o mercado. Já tivemos visitas do Grupo CPFL hoje nas instalações da CE, quer dizer, é um absurdo desrespeito e a velocidade, inclusive aproveitando de uma pandemia, onde não se consegue conversar mais com maior proximidade com a população, aproveitou e foi assim, passando tudo que podia e sem discussão com a sociedade. A CE, ela é extremamente... E uma coisa assim que a gente também tem que falar, quem está nos assistindo tem que entender e tem que passar isso para a população. A CE, ela nunca usou dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul. Nunca. A CE sempre fez investimentos próprios, buscando, claro, empréstimos, e investiu em área que jamais a iniciativa privada investiria, porque as nossas obras são grandiosas, são de grande porte. Para te levar energia elétrica em todos os municípios do Rio Grande do Sul, os investimentos não têm o retorno com menos de 20, no mínimo, a 30 anos. Então, quer dizer, depois que a população
que o povo, que a empresa pública investiu, agora tu entrega todo o patrimônio, tu doa o patrimônio. Isso é muito grave. Outro ponto fundamental para ser discutido, energia, assim como os demais setores essenciais, elas são estratégicas, elas são de segurança, inclusive. São de segurança. Imaginem agora a população brasileira, porque a Eletrobras também está nesse circuito, com possibilidades de ser vendida, na mão de grupos econômicos internacionais. Quer dizer que nós vamos estar telefonando para outros países, pedindo, por favor, tentando discutir estratégias de desenvolvimento com grandes grupos econômicos, onde a maioria, inclusive, não são grupos econômicos nacionais. E os interesses foram muito declarados quando o governador Eduardo Leite, né, ele dizia que ele nunca negou realmente que ele tentaria vender, mas ele garantiu que ele discutiria com o povo. Ele respeitaria o plebiscito. E foi isso que ele fez. O primeiro ato dele foi a retirada da consulta popular. Isso tem uma explicação, isso tem uma lógica, como o Gimenez muito bem colocou na fala dele. A população não aceitaria, porque nós já temos a experiência aqui no Rio Grande do Sul de distribuidora de 2/3, onde a população clama por um serviço de qualidade e não tem. Porque a iniciativa privada nos diferencia fundamentalmente na objetividade diferenciada. Eles têm um objetivo que é deles, é legítimo, o lucro. O lucro a qualquer preço, não importa as consequências desse lucro. E nós, enquanto trabalhadores de empresas de serviços estratégicos e públicos, fomos forjados, e é a nossa visão de que ele tem que ser um bem disponível para todos, independente de poder aquisitivo, e com a mesma qualidade. Vejam bem, para participar hoje, inclusive, dando um exemplo típico, se falava tanto na melhoria, na questão da telefonia. Hoje eu moro num bairro aqui em Porto Alegre, um pouco afastado do centro, e sem a mínima condição de internet em todo esse período de pandemia. E aí eu pergunto o que melhorou? O que melhorou nessa situação? Qual foi a grande melhoria que houve na nossa telefonia? Qual foi a grande melhoria que houve na prestação de serviço de distribuição em 2/3 do estado do Rio Grande do Sul? E é fácil de entender, e nós temos que lutar com os demais companheiros do Banrisul, da Corsan, evitando que essa PEC passe, e obrigatoriamente tem que ser discutido, o Banrisul tem que discutir com o povo. A maioria dos municípios hoje, ela é atendida graças aos serviços públicos, de qualidade, porque todos são de alta qualidade. Uma outra denúncia que sempre se fez, e parece que a população ficou alheia a tudo isso, é da questão da qualificação profissional. Tu não forma um eletricista, que é a nossa ponta lá, que é aquele rapaz que vocês veem transitando nas caminhonetes atendendo, não, a formação de um eletricista, ela não é menor do que, no mínimo, 3 anos. Tu não larga uma pessoa recém-formada, com formação, seja ela técnica ou de nível superior nessa área, sem a experiência do mercado, porque isso tu adquire ao longo do exercício da tua profissão. Então, ainda temos que fazer um amplo debate, discutir a transmissão e a geração não podem ser doadas, como está pretendendo o governo na doação que fez da distribuidora do Rio Grande do Sul. E denunciamos, aproveitamos já essa oportunidade para denunciar a prestação de serviço da empresa que arrematou, sendo uma única concorrente na distribuição, por R$100 mil. Nós temos todas as informações, conversamos com os colegas do sindicato dos demais estados, ela é péssima prestação de serviço, porque justamente, voltando ao que eu estava falando, esse mercado, ele requer especialistas, ele requer conhecimento, e o que a gente vê na empresa Equatorial é que são homens de mercado, são pessoas de bancos, são pessoas que não têm o conhecimento suficiente para uma área tão estratégica e tão importante como é o setor energético gaúcho. Então, assim, denunciamos sim, e não tem outra palavra que não seja que foi um crime contra o Estado do Rio Grande do Sul, pelo preço absurdo e pela retirada da mão do Estado, que tem o compromisso social
como vários programas já foram feitos, Luz para Todos, elas são subsidiadas, elas têm tarifas sociais, as tarifas na CE sempre tiveram esse viés de ser social e de levar energia aonde tem que ser levado. E a gente faz um desafio. A Equatorial está aí, deve concretizar a venda nos próximos dias, e vão ficar o alerta desde hoje. Grandes debates ainda teremos, pela qualidade do serviço que o gaúcho vai ter, pela omissão e não ter se manifestado. Não houve a manifestação pesada que deveria ter ocorrido em todos os setores, porque ela é um setor que interessa para todos. Ela não interessa só à população, mas ela interessa em muito também ao empresariado, aquele médio e pequeno empresário que depende e tem a sua energia subsidiada também, porque ele pressupõe-se que ele esteja abrindo espaços e postos de trabalho. E, na realidade, após a venda de 2/3 da distribuidora, o que aconteceu? Nós vimos foi a grande redução de mão de obra empregada. Não se encontra mais escritórios, agências, em 2/3 do município do Rio Grande do Sul. É todo o atendimento pelo 0800, está no interior de São Paulo, onde as pessoas sequer sabem onde fica Canguçu, Lavras do Sul, onde fica São Lourenço, onde fica Camaquã. É uma pessoa que está te atendendo lá e não tem o entendimento da complexidade que é, e tu vai ficar mais de 72 horas, podem escrever. O quadro vai se agravar. Se nós reclamamos hoje do grupo CPFL em 2/3 do estado, vamos ter sérios problemas com essa empresa que recebeu a doação do governador por 100 mil reais, porque isso não tem cabimento, isso não tem nada que justifique numa empresa que eu já falei, que arrecada 5 bilhões por ano, onde se criou uma fantasia, na realidade uma fantasia, algumas pessoas deveriam estar, inclusive, saindo algemadas de onde estão, porque o não repasse do ICMS, e aí sim vem a nossa questão de cobrança das prefeituras, foi-lhes tirado esse tempo inteiro, 25%, que poderia ter sido investido em saúde, em educação, em saneamento, e tudo que compete à esfera municipal. Os prefeitos nada fizeram, uma omissão vergonhosa, onde se deixaram de receber para criar uma justificativa, sendo que o ICMS é um repasse, não é a CE não deve, nunca deveu o ICMS. A CE cometeu um ato muito grave, ela recolheu na conta da luz, lá onde tem ICMS, o valor, e ela não repassou, e ela não fez isso com autonomia, porque ela não tem autonomia para isso, ela fez com orientação do governo para gerar esse discurso de que a CE era tão ineficaz, tão ineficiente, que ela sequer pagava o ICMS. Não, a CE não repassou, e denunciamos isso, e vamos continuar denunciando, porque o governo, que é quem indica os gestores na CE, todos os demais servidores são concursados, a única indicação são nas diretorias. Não houve esse repasse com autorização, sim, primeiro do ex-governador Sartori, e na sequência do então agora governador Eduardo Leite. Isso eu vou cobrar, isso a sociedade tem que saber. Se faltou coisas no município, foi porque os prefeitos se omitiram no repasse do ICMS. Se o governo queria fazer isso, ele, como acionista majoritário, ele entendesse que deveria fazer, mas o repasse para as prefeituras não poderia ter deixado de ser efetuado. Não poderia ter deixado de ser efetuado. E essa denúncia que a gente faz, e assim, ó, a gravidade agora, deixando a distribuição, que já é um fato, infelizmente, quase que concretizado, alerta, a transmissão, ela é toda CE no estado do Rio Grande do Sul, e a geração é toda CE no estado do Rio Grande do Sul. Atentem para esse fato. Colocaremos mais 2 grandes empresas na mão de grandes grupos econômicos, que muitos dos que estão interessados sequer são grupos internacionais. No caso da CPFL, uma estatal chinesa, a State Grid, que não veio para a compra da distribuidora e vai investir tudo agora na compra da transmissora. Então, é grave, e essa denúncia tem que ficar. Não vou me alongar mais, porque a gente começa a falar e se emociona.
Muito obrigada pelo espaço, parabéns para a CUT mais uma vez, pela grande oportunidade de estarmos discutindo um tema de todas as empresas que vão falar agora, estratégicas, sim, representam poder, sim, e elas são fundamentais, inclusive como soberania de um país digno e de uma nação que tenha coerência nas suas posições. Nós estamos abrindo mão, é disso que nós estamos falando. Também é muito importante atentar para isso. Ok? Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez, em nome da categoria dos eletricitários do Rio Grande do Sul. Obrigado, Ana. CUT que agradece, nós que agradecemos pela tua fala, para clarear tanto para a população gaúcha, que já é contra a privatização da CE, mas o crime que está acontecendo nessa privatização, né? A gente sabe que muita gente já sabe, mas muitos não estão atentados a tudo que significa essa privatização, e a Ana ajudou bastante nesse debate, clareou bastante, né? Porque o que ela falou da questão do nome da live, que a covardia das privatizações em tempo de pandemia mostra que nós temos que discutir esse tema, porque o Salles já tinha dito, o ministro, né, que era para passar boiada, aproveitar a pandemia para passar boiada o que os governos estaduais e o federal estão fazendo. E vamos continuar o debate, né, que a gente sabe que live não pode ser tão longa, com o nosso companheiro Arilson Ulch, que é presidente do Sindiágua, funcionário da Corsan, nessa outra grande empresa que está aí junto na PEC 280, que quer tirar o direito do povo decidir, e já foi anunciada pelo governador do estado a intenção de privatização. E lembrar que o deputado Zé Nunes, que também é integrante da nossa bancada de debatedores, já chegou, já está aí também conosco. Então, vai lá, Arilson. Boa noite, Mendes, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar também a Denise, a Ana que está sempre na luta aí, um tempo muito forte, que ela acompanhou lá na CE, passou por momentos difíceis e continuam, aliás, passando por momentos difíceis lá na nossa solidariedade aqui de Sindiágua, e, enfim, é difícil com esse governo. E também ao deputado Zé Nunes, que está presente aí conosco para fazer esse debate importante, e parabenizar o presidente, a CUT, em nome do presidente Amarildo, por esse importante debate, e também dizer assim, o título é muito bom, sabe? A covardia das privatizações em tempos de pandemia, onde o governo deveria estar preocupado em salvar a população. Aliás, não é só o governo Eduardo Leite, é o governo Bolsonaro também, né? Porque o Leite e o Bolsonaro, o programa é o mesmo, a linha de atuação é a mesma, a diferença é apenas a educação de um e de outro. Um é aquele jeito e outro é esse jeitinho aqui que todos nós conhecemos. E o governador Eduardo Leite, na ânsia de ser presidente da República, simplesmente ele desmancha o estado do Rio Grande do Sul e dá como desculpa ainda que foi o governo Bolsonaro, através da Lei 14.26, a lei de saneamento, o novo marco regulatório, que obriga ele a fazer isso. O que é isso? Mentira em cima de mentira. E hoje, infelizmente, o partido governador que é privatista, nós temos que dizer isso claramente, nós não temos nenhum tipo de surpresa com essa gente no poder, porque é o PSDB apenas sendo o que ele sempre foi, entreguista do Estado, entrega tudo e vende tudo, e eles trabalham para o mercado financeiro. E faz parte, a democracia é essa, o povo gaúcho escolheu isso, infelizmente, mas eu tenho muita esperança que nós consigamos mudar isso e manter as nossas empresas públicas atuando firmes e fortes. O governador Eduardo Leite, ele é tão descarado, mas tão descarado que ele chega a mentir que a Corsan não vai ter como atingir as metas do marco regulatório até 2033. Sim, mas se a Corsan não vai atingir, que é uma empresa pública saudável, que tem 1,5 bilhão de lucro nos últimos 5 anos, tem mais 1,4 bilhão de imunidade tributária e mais não paga mais impostos a partir de agora, então ninguém mais consegue. A empresa privada, que ele diz que vai conseguir, também não vai conseguir, porque ela vai, além de não ter imunidade tributária, ela ainda vai ter que pagar impostos. Quem vai pagar isso aí? Somos nós.
Somos nós usuários dos serviços de saneamento do Estado e do país. Realmente, a Lei 14.026, a Lei de Saneamento, ela desmancha as companhias estaduais. Agora, a gestão que se faz aqui no Rio Grande do Sul é muito diferente de muitas outras gestões e nós temos que pontuar isso. A Corsã não é uma empresa que busca dinheiro do Estado, é uma empresa que coloca dinheiro para o Estado. Faz o caminho contrário isso. E já está previsto na própria lei que a Corsã tem, aliás, todas as empresas têm até 2040. Então, governador Eduardo Leite, se fosse 2033, teremos o seu governo e mais 3 governadores para dizer que a Corsã não cumpriria os contratos. Não é agora de forma assodada que o senhor quer, antes de vencer o seu mandato, e depois vou voltar a dizer, tem mais 3 governos pela frente, que o senhor vai dizer que a Corsã não tem condições. A Corsã tem condições, sim, sempre teve condições de fazer o saneamento e sempre teve condições de fazer tudo no estado do Rio Grande do Sul, aquilo que ela foi contratada, certo? Então vamos deixar isso muito bem claro e vou dizer assim, ó, o governador Eduardo Leite não está dizendo a verdade, para não dizer que ele está mentindo. PEC 280. Vou voltar um pouco lá no plebiscito, quando foi colocado a necessidade de plebiscito lá em 2002, a época foi unanimidade, e todos que viveram aquela época sabem muito bem que não foi um período muito fácil na política. E aí os deputados da época, simplesmente pensando naquilo que tinha recém-acontecido, que era aquele aventureiro chamado Antônio Brito, eles pensaram o seguinte: para nós não deixar o Estado na mão de aventureiros, nós vamos transferir para o povo do Rio Grande do Sul, vamos discutir com toda a sociedade, vamos colocar o plebiscito para dentro da Constituição estadual. E o que eles sem lei querem fazer agora? O que o governador Eduardo Leite, que não cumpre a Constituição estadual, e os deputados que se elegeram e prometeram cumprir a Constituição, estão lá prontos para descumprirem a Constituição do Estado, querendo trocar a Constituição de acordo com o seu próprio interesse. Deveríamos ter, Gimenez e debatedores e ouvintes e assistentes, o seguinte, ó, vamos mudar a Constituição, mas ela só vai valer a partir da próxima legislatura. Não trocar de acordo com o meu pensamento. Eu não gostei disso aqui, não gostei da cor vermelha da CUT, então agora eu vou simplesmente sair trocando. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a vida. E o povo tem o direito de decidir, porque deputado está lá para dar voz ao povo e não calar o povo gaúcho. Mas vamos para dentro da Corsã. Falei um pouco da imunidade tributária. Enquanto a Corsã for 100% pública, deputado Zé Nunes, ela tem imunidade tributária. No momento que abrir, não precisa abrir 49%, 70%, 80% ou vender a companhia. Se tiver 1% de capital privado, já perdeu a imunidade tributária, já passa a pagar impostos e o reflexo é onde? É na tarifa e é no bolso do contribuinte. É isso que nós temos que alertar a sociedade gaúcha. E empresas, vou dar alguns exemplos de empresas de capital aberto, as maiores, Copasa, Sabesp, a Sanepar. Para vocês terem uma ideia, a Sabesp e a Copasa cobram 100% da tarifa de água em esgotamento sanitário. A Corsã cobra 70%. E a Sanepar, ela cobra 85%. E a Corsã, 70%. A Corsã é pública e elas são de capital aberto. Você sabe quanto aumentou a tarifa da Copasa, da Sabesp, dessa turminha toda aí? Enquanto a inflação deu 47%, nesse período de 10 anos, de 2011 a 2017, 10 anos não, 2011 a 2017, foram 124%. Essa é a diferença de capital aberto para empresa totalmente pública. A Corsã teve 39% de reajuste nesse período, enquanto a Sanepar teve 53%, tanto a Sanepar quanto as outras tiveram em torno de mais de 50% de reajuste na sua tarifa. É isso que vai refletir no bolso do nosso contribuidor, aliás, do nosso bolso. No nosso bolso, caso isso for privatizado. E nós temos que dizer isso para a população. Por quê? Porque elas pensam em entregar lucro
Para quem? Para os seus investidores. Se eu tenho dinheiro, eu vou investir numa empresa, eu quero ter lucro. Eu não vou colocar dinheiro a fundo perdido. E todas essas empresas de capital aberto ou privadas, elas não têm o viés social que tem a Corsan. A Corsan, no último ano, auferiu 418 milhões de lucro. Para onde é que vai esse lucro? Ela investiu 400 milhões e ainda assim teve 418 de lucro. Para onde é que vai esse lucro? Vai para o estado do Rio Grande do Sul, vai para pagar brigadianos, vai para pagar professores, vai para fazer saúde, segurança, trabalho na Emater, enfim, para a estrutura do estado funcionar. O estado do Rio Grande do Sul pega dinheiro da Corsan e aplica nas outras áreas. É correto? Ele é acionista majoritário. Aí é uma questão de gestão, tem gestões que deixaram lá, que fizeram saneamento com esse dinheiro, mas tem gestões que usam para se salvar, que é a questão do Eduardo Leite, que está buscando dinheiro nosso para salvar o seu governo, sem contar com as debêntures aí que ele emitiu, e aí o deputado Zé Nunes pode pedir informações ao governo, onde é que ele colocou esse dinheiro dos 600 milhões das debêntures. E já encaminhando, Jimenez, aí um tempo, dizer assim, ó, nós temos dentro da companhia em torno de 42 mil famílias com tarifa social, onde a Corsan, e vale aqui ressaltar também que o DEMAI, não é só a Corsan, é a água pública, isentaram durante a pandemia essas famílias de pagamento por 6 meses. E o que aconteceu nos nossos operadores privados? Nenhum isentou, em momento algum. E outras mentiras que o governo Eduardo Leite diz por aí, é que a Corsan, o governo Eduardo Leite e seus seguidores, a Corsan está aí há 55 anos, não fez esgoto. E eu tenho que repetir, as pessoas têm que informar a sociedade de que a Corsan, sim, ela está aí há 55 anos, mas não tinha contrato para fazer esgoto. Isso mudou a partir de 2007, com a nova lei de saneamento, que era lá 11.445, e regulamentada em 2010. Então, é muito novo, e a partir desse período, lá de 2006, 2007 em diante, o PAC aportou 180 bilhões de reais em saneamento no país todo, e a Corsan pegou uma parte dela. Enfim, outra mentira do governador Eduardo Leite. A Corsan é um cabide de empregos. Quem transformou a Corsan em cabide de empregos, se é que dá para dizer que é um cabide de empregos, foi o governador Eduardo Leite. Até 2014 eram 4 CCs. 4. Só 4. 1, 2, 3, 4. O governador Eduardo Leite aumentou isso para 35, 36 CCs. É muito. Bom, numa empresa de 5.700 funcionários, acho que não é tanto assim para ele dizer que é um cabide de emprego. Então, vamos agir absolutamente com correção, governador, absolutamente com correção, deputados que defendem a privatização. Não vamos mentir, vamos falar a verdade para o povo, com argumentos. Nós trazemos aqui dados de outras empresas, dados do privado. Agora, coloquem aí, só dizer que a Corsan é engessada, isso não cola, que nem nós saímos dizendo, olha, sei lá, dá qualquer tipo de argumento, não cola. Tem que dar dados, ter dados, enfim, e dizer assim, ó, vereadores e vereadoras de todo o estado do Rio Grande do Sul, continuem se manifestando e continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando uma aula de democracia. Os funcionários da Corsan, os militantes em saneamento público, os sindicalistas estão dando uma aula de cidadania e indo buscar e fazer esse debate público, que é exatamente o que o governador Eduardo Leite e sua turma não querem. Nos porões do Palácio Piratini, nós temos receio de que aconteça alguma coisa durante todo esse momento difícil que nós estamos vivendo. E prefeitos e prefeitas, cuidado, as cidades vão ficar na mão da iniciativa privada, porque a Corsan, o atual presidente da Corsan, o governador Eduardo Leite, não estão nem aí com vocês, prefeitos e prefeitas, e isso vai estourar na mão de vocês lá, junto com a população carente do seu município. Porque o que vai acontecer? Dia 31 de dezembro do ano que vem, o nosso presidente da Corsan
eu até espero que ele vá antes, né? Ele vai pegar a sua passagem lá no aeroporto Salgado Filho, vai pegar o avião, o primeiro avião que tiver, e vai rumar a São Paulo e terminou o Rio Grande do Sul para ele. E o governador Eduardo Leite tem o sonho de ir para Brasília, assumir Brasília. Não vai assumir Brasília. Ele talvez vá lá trabalhar com o Tasso Gereissati, que é o senador Coca-Cola, muito amigo dele, talvez vá lá trabalhar na Coca-Cola para eles. Porque água não é mercadoria. E nós dissemos mais, nós, a federação, nós dissemos um pouco mais. Água e energia não são mercadoria. E não podem ser objeto de lucro. Tem que ser estratégico para a população brasileira. Assim como eu digo que o Banrisul é estratégico para o estado do Rio Grande do Sul, e a Procergs, como a nossa colega lá do sindicato, do SINDPPD, sempre diz que a Procergs tem todos os nossos dados, e são importantíssimas. Então, nós estamos lutando, sim, contra esse desmonte do Estado e contra a PEC 280. E a todos e todas contamos cada vez mais com a união da população gaúcha, a união da classe política, e dizer não, um redondo não dia 27 no primeiro turno. Se for dia 27, eu até acredito que o governo Eduardo Leite vai mais uma vez ser covarde e vai fugir do debate. Se for, nós vamos ganhar lá dentro do plenário dia 27. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, Mendes. Muito bem, Arilson, uma outra grande explanação aí, nós tivemos a Ana, agora o Arilson, e antes de passar para a Denise e para o Zé Nunes, nós vamos ouvir mais dois vídeos, né? O Arilson citou agora a pessoa, né? É a companheira Vera Guasto, que vai falar do SINDPPD, que vai falar Me faltou o nome, Gimenez. E o outro Evandro, que vai falar dos Correios. Então, são duas empresas que também estão ameaçadas por privatização. Nós não estão aqui no debate, mas vamos ter dois vídeos aí também para o pessoal ficar sabendo da luta dessa empresa. Vera Guasso, diretora do SINDPPD-RS. A Procergs nós poderíamos dizer que é o computador do Estado. Por ali passam todos os sistemas aí que relacionam com a saúde, com a educação, com segurança, com a arrecadação do Estado. Enfim, são informações sensíveis, né, da população e do próprio Estado, que estão guardadas e são geridas pela empresa pública Procergs, que tem mais de 40 anos de existência. Nunca teve vazamento de informações. A privatização da Procergs pode significar um apagão no Estado, porque ali estão as informações das pessoas desde o nascimento até o óbito. Um apagão porque uma empresa privada não vai fazer com a mesma qualidade, com o mesmo custo e com a mesma segurança que a Procergs oferece hoje quando faz os serviços de tecnologia da informação para o Rio Grande do Sul. Os trabalhadores da Procergs, historicamente, têm lutado pelos seus direitos e pela sua empresa pública. Neste ano, fizemos 50 dias de greve, né, para defender direitos e defender a continuidade da Procergs pública. Não vamos permitir a PEC 280, que tira da lei o direito ao plebiscito. A população tem direito de decidir se quer manter a Procergs, o Banrisul e a Corsã públicos ou não. Saudações a todos os companheiros e companheiras que estão na luta por manter as empresas públicas de qualidade 100% estatal. Meu nome é Evandro Leonir, faço parte da diretoria do Sindicato dos Correios do Rio Grande do Sul e venho aqui falar a você sobre a importância dos Correios públicos que atendam a necessidade da nossa comunidade. Querem privatizar a única empresa que está em todos os municípios brasileiros, que garante a equidade, a hegemonia, que chegue medicamentos e livros em todo o território brasileiro. Venha para essa luta. Ajude-nos a manter as empresas públicas estatais. Correio público é bom para a população. Correio público significa que chegaremos em todos os municípios brasileiros com certa frequência e com garantia de atendimento à população. Junte-se a nós.
Todas as empresas públicas são necessárias e mantiveram vivo nosso país, nosso Brasil, nesta pandemia, com esse desgoverno. Fora Bolsonaro, viva as empresas públicas, viva o SUS, Correios públicos e de qualidade. Que legal, mais 2 recados aí da companheira Vera Glass, que o Arilson já tinha falado do CinePVD, que deu um relato importante da importância da Procergs, né, para o nosso estado, para a população gaúcha, e do companheiro Evandro lá dos Correios, que também é uma empresa nacional, como a Petrobras, importantíssima, que também está sendo atacada pelo governo Bolsonaro. Agora vamos ouvir, então, a companheira, minha amiga, a companheira Denise Correia, da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Rio Grande do Sul, a FETRAF-RS, que é funcionária do Banrisul, que vai falar um pouco também para nós dessa luta dos banrisulenses contra a PEC dos anos 80 e contra a possibilidade de privatização, porque a gente sabe que o Leite está mentindo mais uma vez, dizendo que só quer privatizar a Corsã, mas incluindo na PEC a Procergs do Banrisul. Portanto, a gente sabe que a intenção é outra, né, que daqui a uns dias ele se desmente e diz que também quer privatizar o Banrisul. Então, a gente não caiu nesse conto, está na luta, e a companheira Denise vai falar um pouco para nós sobre isso. Denise. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Jimenez, Arilson, a Ana, deputado Zé Nunes. Seu mandato tem sido uma trincheira para nós, trabalhadores e trabalhadoras, e povo do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero já de imediato agradecer, em nome da FETRAF e dos 38 sindicatos filiados, o espaço que está sendo dado para nós. Quero também dar uma boa noite e cumprimentar a todos e todas que estão nos ouvindo, que estão linkados, estão plugados conosco, nos assistindo. Na verdade, o Rio Grande do Sul passa por um momento gravíssimo, talvez o momento mais grave que a nossa geração já passou e os últimos 100 anos, segundo os historiadores, passaram. Nós temos uma pandemia seríssima aqui no estado do Rio Grande do Sul, que já vitimou muitos irmãos e irmãs nossos, e que aqui nesse estado nós temos um fenômeno muito triste. Tem morrido mais pessoas, gaúchos e gaúchas, do que nascido. Portanto, este deveria ser a discussão de toda a sociedade gaúcha. Deveria ser a do governo, a do parlamento, e a nossa também, enquanto entidades, enquanto sociedade civil. Como que a gente sai dessa pandemia? Comprar vacinas, porque o governador está autorizado a comprar vacina, sim, e tem dinheiro que foi carimbado para ele fazer. Ele pode e deveria. Medicação, vaga em hospital, como sair dessa pandemia depois, qual é o pós-dia. E nada disso está se fazendo, porque nós estamos discutindo uma PEC 280, que está lá na Assembleia Legislativa, desde 2019, que é um profundo retrocesso, e as criaturas não ficam nem constrangidos de fazer. Nós até ficamos constrangidos, sim, não era isso que a gente deveria estar fazendo, mas a gente não vai se furtar a esse debate. O governador Eduardo Leite, durante a sua campanha, ele disse que ele era a favor de vender a CE, isso ele falou realmente, só que ele disse que em 6 meses ele chamaria o plebiscito, sentou na cadeira e aí desistiu, disse que não era assim, que afinal de contas era algo muito complicado para o povo e o povo não ia saber votar mesmo, e então isso ia ser perda de tempo, de dinheiro, então ia acabar com o plebiscito. Depois ele veio acabar com o plebiscito para tentar acabar o plebiscito para o Banrisul, para a Corsã e para a Procergs. Também jurou durante a campanha para ganhar os votos e se eleger que ele não ia vender, e agora ele já anuncia que vai vender a Corsã, e a gente já sabe que ele quer passar boiada, né? Que ele quer vender o restante. E também com esta desculpinha de dizer que mudou o marco regulatório. Quero dizer para vocês que todo mundo tem direito de mudar de opinião, claro que tem. A gente também muda, não nessas coisas tão básicas, mas ele até que tem direito. Se ele mudou de opinião, era mais ainda para ele chamar o plebiscito. Era
E aí que ele deveria chamar o plebiscito e fazer a discussão com a população por que vender. Porque, sinceramente, não tem motivos plausíveis para alguém querer vender empresas como a CE, como a Corsã, como o Banrisul, como a Procergs, e aí, em nível nacional, Correio, são empresas estratégicas, são empresas importantes. O Banrisul mesmo é um banco que já tem 94 anos. 94 anos. Ele foi fundado pelo clamor do povo, que exigia que tivesse um banco público, porque não conseguia se financiar, lá em 1928. Então, ele veio a atender esse clamor do povo. Ele é um banco que está presente em praticamente todo o estado. Ele tem mais de 500 agências, né? Obviamente que são muito poucos municípios que não têm agências do Banrisul. O Banrisul, em 117 municípios, a única agência bancária que tem é do Banrisul. O Banrisul bancariza a maioria dos clientes de pessoa física do Banrisul, cerca de 80%, ganham até 3 salários mínimos. O Banrisul, ele atende a população, ele paga mais de 320 folhas de pagamento de municípios, inclusive em alguns casos ele comprou o direito de pagar, ele deu dinheiro, ele salvou o município, ele salvou o 13º desses municípios, tem salvo o 13º dos funcionários públicos estaduais, o que é extremamente importante para todo o comércio. O Banrisul tem linhas de crédito subsidiadas. O Banrisul também paga o auxílio emergencial, viu? Para quem não sabe, o Banrisul também tem ajudado nessa pandemia a botar comida na mesa do povo. Obviamente, poderia fazer mais. Aqui a gente até fala isso, poderia mesmo. Se não fosse a administração também desse banco, que, conforme as outras empresas estatais, importaram aí, eu não quero fazer nenhum discurso xenofóbico, né? Importaram executivos também, triplicando o salário, e que são executivos que trabalham para privatizar empresas. Então, a gente já sabe bem com que intuito eles vieram para cá. Nós estamos passando por um momento seríssimo, um momento que tem que fortalecer o Estado. Como que a gente imagina que vai sair dessa pandemia se não tivermos empresas que financiem, empresas que ajudem a qualidade de vida do povo do estado do Rio Grande do Sul? Como que a gente imagina acabar com a desigualdade ou diminuir desse povo tão sofrido? Porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado que praticamente já não tem mais patrimônio público. Ele é quase um estado mínimo, muito já foi vendido dele e ajudou em alguma coisa? Não ajudou em nada, muito antes, pelo contrário. O estado do Rio Grande do Sul só tem feito decrescente nos últimos tempos. É muito triste que um jovem governador venha a público e ainda dizer que o povo não sabe votar. Esse era o discurso da ditadura militar. A gente vê as pessoas mais antigas, o meu velho falecido pai me dizia, os livros de história também dizem que lá em 64 ficou 21 anos sem fazer eleição e sem votar para presidente, porque diziam que o povo não sabia votar. Dizia que ele ainda traz esse componente terrível e antidemocrático. A PEC 280 foi um avanço para a sociedade. Ela veio num momento que aqui já foi falado, muito traumático. Mas antes dela chegar na Assembleia, ela passou por 2/3 das câmaras de vereadores. Ela só pôde ser apreciada aqui porque ela já tinha vindo, com 2/3, tinha sido aprovada nos municípios. Então, ela tem uma forte vinculação com o povo. É a única emenda de caráter popular das constituições do Brasil inteiro, dos estados. E é justamente essa que os caras querem acabar. Isso é um absurdo. Isso aí é um assinte contra o povo. Tem que manter, sim, porque a democracia não é feita só de 4 em 4 anos eleição. Ela também mas ela não é só isso. Referendo popular está previsto na Constituição Federal. Agora, nas eleições que teve nos Estados Unidos,
há pouco tempo atrás que o Biden foi eleito, demorou muito para os votos serem computados, serem contados, e um dos motivos foi que nos Estados Unidos tiveram 10 referendos junto com a eleição, 10 para tudo, para saber se aprovava o aborto por causa das armas, se liberava as drogas, se não liberava, a população carcerária, enfim, uma série de coisas. E olha só, os Estados Unidos fazendo isso. Os Estados Unidos é um país liberal, né? Não pode se dizer que os Estados Unidos é um país que é comunista, esquerdista, ou o que for. Mas se serve para os outros países, por que não vai servir para nós? Que oportunidade maravilhosa que temos de politizar esse nosso povo, fazendo uma discussão de igual para igual, com tempos iguais. E aí o governador Eduardo Leite e a sua base, ou enfim, que vai discutir e que vai convencer o povo e que vai colocar os seus argumentos. A vida é assim, a gente nunca se furtou a fazer qualquer discussão. Quero fazer um apelo aqui também aos deputados e aos vereadores e principalmente os prefeitos. Eles que fiquem bem atentos, porque muito provavelmente, se passar essa PEC, os municípios, principalmente os pequenos, vão ficar sem a água da Corsã, sem os dados da Procergs e sem a agência do Banrisul. Vai ir para a história deles, e ninguém pode ficar com essa marca na história que deixou o povo à míngua e, além de tudo, tirou o direito do povo de decidir. Esse é um direito inalienável e que não podemos transigir dele. Portanto, os prefeitos e vereadores sabem muito bem que quando vai bater, a porta primeira que a população bate é lá, é com os vereadores e com os prefeitos. Fiquem bem atentos e vão conversar com os deputados das suas bases. Coloquem bem, pressionem também esses deputados que com certeza essa PEC não pode passar. Ela é um retrocesso para o povo do estado do Rio Grande do Sul. Esta é uma condição que não tinha que ser só aqui, muito antes, pelo contrário, tinha que ser em todos os estados. O povo, ele é soberano. Afinal de contas, nós estamos numa democracia e não é só uma democracia representativa. Ela é uma democracia participativa também. Muitos deputados vêm dizer que não, mas a gente foi eleito. Foi eleito, sim, mas não vi muito pouca gente ouvir dizendo que ele queria ser eleito, que a plataforma dele era essa. A não ser alguns deputados do Partido Novo, os demais não fizeram essa discussão. Portanto, essa discussão é válida, sim. Eu queria aqui abrir os olhos do povo, se for possível. Eu sei que todo mundo aqui é bem esclarecido, mas que o povo fique atento. Nós não podemos abrir mão das nossas empresas, não podemos abrir mão da democracia. Afinal de contas, nós temos diferenças, a própria Assembleia Legislativa é muito plural, né? A gente sabe, enfim, é da vida, porque ela representa o povo do Estado e tem realmente uma pluralidade. Agora, algo que une a todos é o apreço e o respeito à democracia, porque, afinal de contas, de 4 em 4 anos, todo mundo que está lá se submete, né, a discutir com o povo e a ser eleito ou não, enfim, é o jogo democrático. Como é que nós não vamos como é que nós vamos cercear o povo deste direito básico e inalienável? Então, eu quero colocar, assim, dizer da gravidade do momento que a gente está passando. Quero também deixar aqui nossa solidariedade, Ana, aos companheiros e companheiras da CE, e mais que isso, a nossa parceria de luta. Sempre estivemos juntos nessa luta e vamos estar juntos, porque sabemos da importância que é essa empresa, e a importância também que tem as empresas demais. E quero dizer que nós fizemos essa discussão enquanto cidadãos, acima de tudo. Obviamente que somos empregados, mas que fizemos acima de tudo, porque sabemos da importância que essas empresas, que as nossas empresas têm para todo o Estado, e os reflexos negativos, caso a PEC seja aprovada, que não vai ser, eu imagino que não possa ser, porque é um absurdo muito grande, é um retrocesso muito grande. Ninguém vai querer levar para a sua biografia
uma situação como essa. Então, a água tem que ser pública, a energia tem que ser pública, os dados têm que ser públicos, e temos que ter, sim, um grande banco público para fazer um financiamento das atividades econômicas, que precisamos gerar emprego, gerar renda para esse nosso povo. E, só para terminar, eu não fico nem um pouco surpresa, viu, Ana, quando tu disse que foi vendida a CE para uma empresa que o Lehman é o acionista majoritário. Eduardo Leite, ele é um aluno da Fundação Lehman, tá? Depois que foi prefeito de Pelotas, ele foi bancado pela Escolinha Lehman, passou 6 meses nos Estados Unidos estudando, então a gente sabe que ele voltou bem formado e bem informado e tudo que ele defende. Mas, enfim, vamos derrotar esse projeto, vamos derrotar que tanto mal faz para o povo desse estado. Já está provado, privatização não ajudou, não fez bem, só empobreceu o estado e só aumentou a desigualdade do nosso povo. Obrigado, Denise. O debate está bom, mas já estamos quase com uma hora de debate, viu? Passa rápido quando os debatedores são bons, o assunto é bom, né? Então, agora vamos para o nosso último debatedor, quero agradecer aqui a presença do deputado Zé Nunes, que aceitou o nosso convite, que é presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Banrisul, e não só isso, né? O Zé Nunes é um dos deputados do campo que defende as empresas públicas, está lá na defesa da Corsan, da CE, do Banrisul, da Proseg, sempre nessa luta ali. Infelizmente, é um grupo pequeno de deputados que nós podemos contar sempre, né, gente? Porque nem todos, alguns a gente tem que questionar o tempo todo. Tem alguns, né, uma minoria, infelizmente, né, porque votos têm consequência, o povo, infelizmente, escolhe mal seus representantes, tanto é que muita gente não fez essa discussão do que eles pensavam das empresas públicas para votar nos seus candidatos a deputado. Então, nós temos um grupo pequeno de deputados, mas que nós podemos confiar. O Zé Nunes é um deles, então, obrigado, Zé Nunes, por estar aqui nessa live da CUT. E fala aí para nós um pouco, para nós encerrar esse debate, um pouco sobre o que está acontecendo lá na Assembleia, né, essa tentativa desse bloco de deputados de barrar a privatização da CE, de tentar barrar a PEC 280, essa luta difícil, mas que nós vamos sair vitoriosos no final. Companheiro Zé Nunes. Zé, o microfone não está desligado, tem que ligar o microfone. Sempre aprendendo. Primeiro, dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, com tão qualificados debatedores, debatedoras, a Ana, com toda a história de luta dela, né, de militância, Denise, né, temos ombreado aí a defesa do Banrisul Público, junto com o Jimenez, que tem feito essa luta cotidianamente. O Arilson, que tem essa tarefa tão importante de liderar, né, é um processo de resistência para que esse bem tão precioso, tão importante no tempo da pandemia, se evidencia mais, e o Jimenez está tomando uma aguinha ali, que é água pública à disposição da população de forma universal. E, realmente, o momento eu vejo que é um momento de tristeza para o Rio Grande do Sul. Acho que boa parte da população se sente traído nesse momento. A palavra covardia, colocada aqui pela CUT, ela pode ser evidenciada e tratada de várias formas no que se refere ao nosso governador do estado, Eduardo Leite. O momento, ele é um momento onde que a gente vê de novo passar sobre nossos olhos um momento que o Rio Grande do Sul já viveu, né? Um momento que nós já vivemos, mas ele ainda tinha uma outra característica. O governo Brito aqui, no auge da ideia neoliberal, das posições neoliberais, e o governador Eduardo Leite, ele é eu tento definir como um neoliberal fundamentalista, radical, né? Não aparece isso, não é uma postura, mas é muito radical nas suas atitudes, iniciativas e procedimentos na condução da gestão pública no que diz respeito
ao que entende como papel de Estado e tarefas de Estado, espaços de Estado. Ele é formado, como aqui já se falou, pela escola do fundamentalismo neoliberal, e hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul sustenta essa nova onda que apareceu, né, do neoliberalismo e reproduz aqui um momento muito parecido com o que aconteceu lá no governo Brito. Só para lembrar, o governo Brito vendeu boa parte do patrimônio gaúcho, conseguiu ser responsável num processo de negociação com o governo federal por 50% da atual dívida que o governo estadual tem para com a União, que o Estado tem para com a União, 50% é fruto daquele momento. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um governador que reproduz esse momento de privatizações e liquidação do patrimônio público e covardemente aceita um chamado plano de recuperação fiscal, que nada mais é do que um plano de renegociação de dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União em padrões inaceitáveis, e, para isso, dá de contrapartida, implementa aqui no Estado, no meio de uma pandemia, de um momento mais frágil, talvez, do século que nós estamos vivendo aqui na economia e na vida da população gaúcha, promove esse processo, eu diria assim, autoritário, né, de privatizações e de entrega do patrimônio público construído pela história, pelos gaúchos e gaúchas. Nosso Banrisul vai para um século de existência e o governo está aí num processo galopante de entrega desse patrimônio, assim como a água dos gaúchos e gaúchas. Assim como a Procergs, assim como a CE Distribuição já foi vendida por R$100 mil. É lamentável. É um governo irresponsável. Ainda tem uma diferença para ser pior do que o governo Brito. E a gente tem que se perguntar onde está o Brito, né? É pior, sabe por quê? Porque o Brito ainda tinha um viés, entre aspas, né, de uma ideia desenvolvimentista do Estado. Porque tinha no bojo do governo aquela ideia de atrair investimentos, de promover investimento. O atual governo não tem sequer uma iniciativa, um projeto de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul. É um governo que tem uma plataforma única de aplicar o ideário ultra neoliberal no Estado do Rio Grande do Sul, liquidar a possibilidade do Estado de futuramente poder contar com ferramentas, empresas públicas estratégicas para conduzir um projeto de desenvolvimento para o Estado. Essa é a diferença, inclusive, para pior do governo Eduardo Leite. Nós estamos no meio de uma pandemia. Pois o governador não hesita em precarizar, além da covardia do momento, de precarizar completamente a palavra dada. Aqui no Rio Grande do Sul, a palavra sempre teve valor, né? A palavra sempre foi um patrimônio para os gaúchos e gaúchas. Pois o governador Eduardo Leite é um responsável com a palavra e ele não hesita em nenhum momento de descaradamente descumprir com a palavra. Eu estou usando esses termos porque não tem outros termos para usar. São esses mesmos. O governador disse na campanha política e conseguiu muitos votos com isso, que ele estaria, sim, favorável à privatização da CE, mas que para isso precisaria haver um grande debate com os gaúchos e gaúchas, que os recursos teriam que ser muito bem discutidos. O governador trouxe de fora do Estado um bando de privatizador, um bando de executivos privatizadores vinculados lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, a ideia e a experiência de privatizar empresas públicas. Vieram aqui para ganhar altos salários e conduzirem, junto com o governador Eduardo Leite, sem nenhum senso de amor ao Rio Grande, sem nenhum senso de respeito que os gaúchos e gaúchas construíram, e fazer a entrega definitiva do patrimônio público, dando continuidade a um processo de destruição do Estado, de liquidação do Estado como uma ferramenta possível de induzir qualquer processo aqui no Estado do Rio Grande do Sul, iniciado já no governo Sartori, que teve a capacidade, inclusive, de liquidar com a FEE, que é o setor de inteligência. Agora, o governador Eduardo Leite dá continuidade para entregar o setor da informação,
o setor dos dados, dos controles e informações do Estado e entregar o nosso braço financeiro fundamental. O Banrisul, para um governo que quiser ter um projeto de desenvolvimento do Estado, é uma ferramenta fundamental. Vejam bem o que foi o programa de microcrédito implementado de 2011 a 2014. O desenvolvimento produzido, empresas pequenas, médias, microempreendedores individuais. Eu era prefeito naquela época. Aqui no nosso município de São Lourenço tinha um Banco do Povo. E um dos motores do Banco do Povo era um programa de microcrédito implementado pelo Banrisul. Mas num governo que não tem projeto de desenvolvimento, isso não faz diferença. O Banrisul é o banco que dinamiza o comércio no estado do Rio Grande do Sul. O Banrisul é o banco que inclui financeiramente e dá inclusão bancária para mais de 3 milhões de gaúchos e gaúchas. E essa inclusão bancária possibilita com que esses gaúchos e gaúchas possam ser ativos no comércio, nas cidades, nos nossos municípios, gerando desenvolvimento, gerando inclusão, gerando oportunidade de empregos. A nossa Corsã, e com relação à Corsã, é impressionante. O governador ele faz uma propaganda e justifica de uma maneira tão absurda, tão mentirosa, que não tem outra palavra a dizer, que é, de fato, de que vai haver a universalização, a inclusão de todos os gaúchos e gaúchas no saneamento. Eu fui prefeito, eu estudei a história do saneamento e nós sabemos que incluir a população que está fora do saneamento não passa por lucro. Quem quer lucro não faz investimento em quem está fora do saneamento. O saneamento, incluir, universalizar o saneamento, significa priorizar investimento em saúde pública. Água e saneamento é investimento em saúde pública. Nós não vamos ter as periferias das cidades, as pequenas cidades, locais do interior, como aqui em São Lourenço, que estamos investindo em 2 comunidades com a Corsã. Nós não teremos isso se não for por investimento público. Não será iniciativa privada que só investe quando há o retorno, o lucro. Sem o lucro não há investimento. Então, esse argumento de que, quando o governo fala da Lei 14.026 de 2020, do governo federal, o governo se submeter e colocar isso como argumento, é mentira. Esta lei foi criada justamente para, assim como está aqui no Rio Grande do Sul, com a nossa CE, que vão criar o monopólio privado da energia elétrica, vão criar também aqui no estado o monopólio privado da água. E essa lei federal que substituiu a 11.445 de 2007, que foi o marco no saneamento, ela tem esse objetivo. Nós, esses dias, fizemos um debate aqui, voltando para o nosso Banrisul. Porque uma justificativa para privatizar o Banrisul, uma justificativa para privatizar a Corsã, uma justificativa para privatizar a Procergas. São empresas lucrativas, assim como o Grupo CE, distribuição, transmissão e geração é lucrativo, assim como a Sulgás é lucrativa. São empresas lucrativas. O Banrisul, nos últimos 3 anos, superou 1 bi. Em 7 anos, colocou 4 bilhões na conta do Estado. O Estado investiu quase isso aí neste período. Recursos colocados diretamente. E isso que o Banrisul tem um controle de capital, hoje já tem uma boa parte, a metade praticamente do seu capital já na mão da iniciativa privada. São empresas lucrativas. São empresas que e foi bem dito aqui pelo nosso presidente Arilson, e eu como deputado acompanhei isso, se há alguém que possa ser denunciado que promoveu algum tipo de empreguismo, não é, porque mesmo assim esses cargos de CC são insignificantes pelo tamanho da Corsã, foi o governo Eduardo Leite. Mas o Banrisul é um banco enxuto no que diz respeito ao quadro de servidores. Se tem alguém que promoveu algum alto salário, foi o governo Eduardo Leite, que trouxe o administrador lá do Rio de Janeiro para ser presidente do Banrisul, e o Eduardo Leite, governador do estado, que apresentou um projeto que nós barramos na Assembleia, mas que seria para 140 inicial o salário do presidente do banco.
Foi ele, governador do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ele criou, e todo o que aconteceu com a CE com relação ao ICMS também é a mesma coisa. Criaram o ambiente e foram formulando na sociedade gaúcha uma ideia de que essas empresas são o problema do Rio Grande do Sul. Mentira! O problema do Rio Grande do Sul é, de fato, a covardia do governador que abre mão dos nossos créditos da Lei Candir, que aceita, que não lidera os governadores, que o estado do Rio Grande do Sul era um dos estados do maior interesse nesse assunto e se submete a negociar os créditos da Lei Candir por menos de 10% do que o estado do Rio Grande do Sul tinha direito. Os problemas do Rio Grande do Sul é a covardia do governo que se submete a um plano de recuperação fiscal leonino contra o estado do Rio Grande do Sul. Os problemas do Rio Grande do Sul é a covardia do governo, a falta de iniciativa de não ter um projeto de desenvolvimento e não trabalhar adequadamente as receitas aqui no estado do Rio Grande do Sul. É a covardia de liquidar com empresas públicas importantes. Eu não me esqueço quando este governador sentou com a Corsã de um lado, com o Banrisul de outro e com a CE de outro lado, para apresentar na pandemia um plano de auxílio à população gaúcha. Pois bem, ele recorreu das empresas públicas quando precisou apresentar alguma coisa à sociedade gaúcha no processo mais difícil, quando foi o início da pandemia. Pois bem, são esses mesmos parceiros que ele chamou para sentar do lado dele, que agora ele coloca de uma maneira covarde, e que essa PEC que está, a PEC 280, ela tem um endereço, que é autoritariamente vender o patrimônio do estado do Rio Grande do Sul, entregar o patrimônio do estado do Rio Grande do Sul. Um banco público é uma ferramenta fundamental para fazer o que nós deveríamos estar fazendo com o Banrisul, é preparando, trabalhando ele, tendo uma política para apoiar os pequenos empreendedores, os microempreendedores individuais, as microempresas, as pequenas empresas que vivem um momento dramático com a pandemia. Seria utilizar o Banrisul para um grande programa de microcrédito, para auxiliar esses empreendedores, gerar emprego aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso deveria o governador estar pensando em fazer com o Banrisul, não liquidar e vender o banco. A Corsã deveria ter um grande plano de investimento para colocar água potável e saneamento nas comunidades periféricas mais pobres. A Corsã é sadia, tem condições, sim, de captar recursos, tem condições de buscar no BNDES, sim. A Corsã, ela tem projetos, um grande banco de projetos para isso. O governo deveria estar fazendo isso, mas não querendo colocar a serviço do público. E aqui nós temos que fazer uma referência das experiências de privatização, do resultado que houve nessas áreas. Então, eu quero dizer para todos vocês, para o pessoal que está nos acompanhando, que nós não temos nenhum problema de discutir concessão, nós não temos nenhum problema de discutir, sim, privatizações. Agora, nós queremos que seja discutido por que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul tem um artigo que fala que, para entregar o patrimônio público, por que isso foi colocado lá na Constituição do Estado? Sabe por quê? Porque foi uma tragédia a privatização do Brito. Unanimemente, os deputados colocaram na Constituição, não os deputados, a mobilização popular, todo o movimento que foi feito foi constituído na Constituição porque foi uma tragédia aquela privatização. Aumentou a dívida em 50%, aquela privatização, ninguém sabe onde foi o dinheiro e o patrimônio se foi. Esse foi o resultado. E os deputados, a sociedade gaúcha colocou. Pois bem, agora o governador, né, descumprindo a palavra, de uma maneira autoritária, aproveitando o seu viés ideológico do fundamentalismo neoliberal, conduz desta forma, em plena pandemia, um processo de sucateamento, de liquidação do patrimônio público dos gaúchos e gaúchas. Eu quero dizer que eu tenho muita convicção aqui em defender o que eu defendo, defender o que a nossa bancada defende, porque nós acreditamos, sim, que o Estado, e nesta pandemia está provado, o Estado, vocês imaginem enfrentar a pandemia se nós não tivéssemos um sistema universal, público de saúde como é o SUS. O que seria? O que seria? Nós temos muita convicção do papel indutor. O Estado não tem que ser o dono de tudo.
Não, não é isso. Agora, tem setores estratégicos e tem funções que o Estado não pode abrir mão. E neste momento da pandemia, isso se torna muito mais claro e mais cristalino. Está aí o exemplo dos estados e dos países liberais. Um deles é os Estados Unidos, que foi, inclusive, citado já aqui numa fala anterior. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Estado que governe, que pense nas pessoas, que pense na sua população e que o lucro não seja o determinador daquilo que os governos devem fazer. Infelizmente, o governador Eduardo Leite, ele quer agradar o capital, ele quer dar sinal para o capital. Nem que isso seja liquidar o restinho do que o Rio Grande tem, porque projeto de desenvolvimento ele não tem. Proposta positiva para reverter e melhorar a situação financeira do Estado ele não tem. A proposta dele é liquidar, vender patrimônio, aquilo que os outros construíram, que não foi a geração dele, né? Liquidar, entregar esse ativo e fazer com que o Estado não tenha mais força aqui no Rio Grande do Sul para, de fato, ser alguém propulsor de um projeto de desenvolvimento, de inclusão que possa fazer diferença. Esse governo não tem projeto social, esse governo não tem projeto de desenvolvimento, esse governo tem um projeto de liquidação do Estado, de liquidação do patrimônio público e um projeto de agrado e acariciamento para os setores do capital. Ele está aqui para cumprir esta tarefa e, com isso, quer se promover, então, para se colocar nacionalmente, acariciando o capital e negando a necessidade que o povo enfrenta e o dia a dia, as dificuldades que o povo sofre e sente. Mentindo para a população, dizendo que vender o Banrisul possa ser algo importante para o futuro do Rio Grande do Sul e entregar água, né, para o setor privado possa, de fato, gerar a universalização. Então, estamos juntos, parabéns pela luta, tudo que nós pudermos fazer para resistir e denunciar esse governador que não tem palavra, que mentiu na campanha política, que não honra a palavra que deu e que, na minha opinião, envergonha a política e faz, sim, as pessoas cada vez terem menos crença na política, porque é um deputado, é um governador, né, que atesta com a sua prática que uma coisa se fala lá na campanha política para conseguir o voto, para arrancar os votos, para mim é um estelionato eleitoral, e depois, quando se assume o governo, se faz outra coisa, qualquer coisa diferente, porque a palavra dada foi só para arrancar o voto e enganar as pessoas. E isso, para mim, é crime, inclusive, político. É estelionato eleitoral, está aí provado, está escancarado nos vídeos que rodam das promessas da fala do nosso governador quando candidato à eleição aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, uma grande mobilização, né? Eu acho que nós precisamos conversar com a sociedade gaúcha, o povo gaúcho entender que o seu patrimônio, que as suas empresas públicas estão sofrendo um ato de rapinagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o termo. É isso que está acontecendo. E nós vamos resistir com todas as forças que nós pudermos. Um abraço, é um prazer estar com vocês e cumprimentar aqui por tantas manifestações importantes e qualificadas. Obrigado, deputado Zé Nunes. Nós que agradecemos a presença e dizer que tanto o Zé Nunes quanto os outros deputados que estão do nosso lado vão ser sempre lembrados pelos trabalhadores como aliados. E queria lembrar os deputados que pensam em votar contra as empresas gaúchas, pensam em votar a favor da PEC 280, que o povo gaúcho não esquece, marca na paleta os traidores, né? E os mentirosos também, né? Porque nenhum deles provavelmente se elegeu, poucos, como disse a Denise, se elegeram defendendo as privatizações, a maioria não falou isso. O Brito, quando fez isso, mentiu, perdeu a eleição e teve que sair do Estado, foi trabalhar na iniciativa privada, porque acabou a carreira política dele aqui depois daquela mentira que não ia vender a CRT e vendeu. Então, a gente quer deixar bem claro que nós estamos conversando com cada um dos deputados, pedindo para eles um voto contra a PEC 280. Mas aqueles que resolverem, junto com o governador, votar para privatizar o nosso patrimônio público, para atrair o povo gaúcho, para acabar com o direito do povo decidir, com a democracia, vão ser marcados na paleta. Então, eu queria aqui, em nome da CUT, agradecer a presença da Denise, do Arilson, da Ana, do deputado Zé Nunes, de todos e todas que participaram aqui, mandando recado no nosso chat aqui, aqui foi transmitido pelas páginas da CUT, do Cid Bancário, do Cid Água, do Sinergisul, várias páginas transmitindo. Então, todo mundo que participou, queria agradecer e dizer que nós vamos seguir na luta, porque
o patrimônio público do povo gaúcho é do povo gaúcho, não do governante de plantão e nem dos deputados, né? Então, não a PEC 280, sim ao plebiscito já, e fora entreguistas. Boa noite, companheirada. Estamos juntos na luta.